Olá! Gostaria de dar boas-vindas a você que nos acompanha em mais um aulão Conquistar. Eu sou o professor Janderson Oliveira, professor da Escola Rofran Belchior da Silva e da Escola Cecília Ferreira da Silva, ambas ali na CDE 5, Zona Leste de Manaus. Bom, gostaria de convidar você aí para nos acompanhar em nossas redes sociais, a rede social da Escola Rofran Belchior, @RofranBelchior, também nas redes sociais do Conquistar, @conquistar.seducam. E não esqueça de utilizar a hashtag Conquistar22. Vamos para o nosso episódio de hoje, episódio Filosofia, episódio 3.5, com o tema Existencialismo. E o detalhamento deste episódio aqui, o que nós vamos ver? Existência e essência, liberdade e, por último, responsabilidade e má-fé. Então, vamos lá começar o nosso aulão. Bom, vou deixar para vocês aqui um pequeno vídeo para vocês pensarem um pouco, para vocês refletirem e nós vamos comentar um pouco sobre ele, tá bom? Vamos lá! Duas amigas aí conversando no WhatsApp, falando sobre o amor da vida dela e por que ele é o amor da vida dela. Prestem bastante atenção nessas respostas. Muito bem, vamos ver aqui os comentários que vocês colocaram. Bens materiais, valores de escolhas, a Carolina Oliveira comentou. Por que será que a pessoa disse que aquela pessoa que ela tinha conhecido era de fato o amor da vida dela, né? A Elana disse que foi porque oferecia benefícios, é uma boa resposta. A Carolina disse que tinha a ver com a confiança também, em comentar aquilo com a amiga, né? Falaram ali que media a felicidade por meio dos benefícios. Muito bem, este era exatamente o espírito que eu queria pescar aqui com vocês. Então vamos lá. Por que será que nós temos então uma ideia de felicidade, uma ideia de amor fundamentada exatamente nisso? Veja que lá na conversa, quando a amiga diz que encontrou o homem da vida dela, o amor da vida dela, e a outra pergunta assim, mas por que você diz que ele é o amor da sua vida? Veja, ela não comentou nada sobre esta pessoa fazê-la se sentir bem, ela não comentou nada sobre esta pessoa fazê-la se sentir uma pessoa especial, sobre o que ela sentia, ela não comentou nada disso, ela comentou apenas sobre os bens materiais que a pessoa possuía. Ela comentou apenas sobre o fato de ele ser rico, de ele ter um carro, dele ser fisicamente muito bonito. Por que isso, gente? Porque essa é a ideia de amor que a nossa sociedade construiu. Essa é a ideia de amor que está no estereótipo social. É a ideia do amor de filmes, de novelas, é a versão moderna do príncipe no cavalo branco, sabe? Esta ideia idealizada de amor. Esta ideia que você vai ter aí uma maneira ou uma felicidade que só vai ser possível se você tiver, no caso, uma interpretação de filme dentro da sua vida. Se a sua vida não virar um filme, seria como se a sua felicidade não existisse. Então, é um pouco disso.
Mas de que maneira, então, nós podemos superar um pouco essa limitação que a sociedade nos coloca em relação às construções amorosas, né? Aí entra a ideia da liberdade, por exemplo. Se você pensar bem e pegar aí a ideia da liberdade, pense na aula que nós tivemos durante a semana, né? Vou pensar aqui com vocês a ideia de liberdade que eu trabalhei durante a semana, durante as nossas aulas aí na semana, que era uma liberdade que tinha qual sentido, né? Vamos pensar um pouco sobre isso. É uma liberdade que tinha um sentido de quê? De condenação. Por que aquela liberdade no sentido de condenação que eu trabalhei com vocês durante a semana? Por que aquela liberdade no sentido de condenação que o Sartre estava nos dizendo? Porque é uma liberdade que nós não escolhemos no sentido de perspectiva de vida. Nós somos livres por natureza humana e temos que viver com essa liberdade, gostando ou não gostando dessa liberdade. Então esse sentido de condenação, ele vem exatamente assim, porque muitas vezes a nossa liberdade, ela vem atrelada com muitas questões sociais, e eu falo que sou livre, mas ao mesmo tempo sou preso por diversas construções sociais, como por exemplo a construção social do amor, a construção social da felicidade, que é criada em nós desde criança. E essas construções sociais da felicidade, do amor, elas acabam criando dentro de nós expectativas. E aí você cria essas expectativas de que só vai poder ser feliz dessa maneira. Tudo bem? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Por que então que nós deveríamos tentar escapar dessa felicidade? Por que nós deveríamos tentar superar esta felicidade? Bom, primeiramente, o Sartre vai nos falar que o que nós entendemos, então, na segunda citação para ele, é de que quando nós nos deparamos com a possibilidade da escolha, algo que modificaria a nossa vida, o nosso ser, nós vamos nos sentir angustiados. Olha que interessante, a liberdade nos causa uma angústia. Por que a liberdade nos causa uma angústia? Porque nós vamos assumir o peso de uma responsabilidade, entendendo que as decisões que vão moldar a nossa vida são decisões fortes, decisões pesadas, mas são decisões que cabem unicamente a cada um de nós. Nós teremos que ter a responsabilidade por essas escolhas. Quem está aí terminando o ensino médio, 16 anos de idade, parece ser muito jovem, mas você já tem que lidar com peso, com expectativa de dizer assim, você precisa hoje definir o rumo da sua existência, você precisa hoje definir o rumo que você quer para a sua vida, escolher a sua profissão. É algo pesado, é algo forte, porque vai moldar toda a sua existência. E você tem apenas 16 anos de idade para decidir isso, entende? Então, quando você se depara com o peso que as nossas escolhas podem ter sobre a nossa vida, isso pode nos causar um certo desespero, uma certa angústia. Tudo bem? Então vamos lá, vamos chamar o nosso conteúdo de hoje. Existência e essência. Esse é o nosso conteúdo basilar de hoje. Então vamos lá. Bom, aqui você observa aí um escultor que está planejando aí, esculpindo uma escultura, tirando aí, moldando do barro, algo que ele está preparando aí para uma exposição. Prestem bastante atenção nesta imagem. Um escultor esculpindo a sua obra. Por que isso é fundamental? Essa é a metáfora que o Sartre vai utilizar para exatamente tentar entender o sentido da nossa existência e se nós já nascemos definidos ou não. Por exemplo, vamos pegar aqui a ideia de um escultor, né? Quando o escultor está diante de um bloco de mármore e ele começa a lapidar, ele já sabe o que o mármore irá se tornar. Um escultor não vai simplesmente chegar na frente de um bloco de mármore e começar a lapidar ele de forma aleatória, sem saber direito o que vai sair dali, porque não vai dar em nada. Da mesma forma, um marceneiro não vai simplesmente cortar pedaços aleatórios de madeira, juntar, colar de formas aleatórias, até ver no que aquele móvel vai resultar. Isso não existe. Sempre que você vai criar algo, você primeiro planeja na sua mente, você cria um conceito, cria uma ideia e você começa a planejar esta ideia e atualizar esta ideia. Ou seja, fazer esta ideia, fazer este plano se tornar uma coisa real, uma coisa concreta. Então, a fabricação, ela depende dessa ideia prévia. Desse modo, o que nós vamos ter? Nós podemos entender, então, que antes da existência da escultura, já havia um conceito formado. Um conceito segundo o qual ela foi produzida. E essa é a ideia básica de que a essência precede a existência, certo? Só que o existencialismo vai negar esta ideia completamente. Por quê? Porque
Dentro do existencialismo, Sartre vai defender que a respeito do ser humano, a respeito do homem, Sartre não admite essa ideia. Que ideia? A ideia de que nós já nascemos de uma ideia prévia, de um conceito pré-determinado. A ideia de que cada um de nós já tem um objetivo específico quando nascemos. Ou seja, é uma ideia que vai dizer que nós, como pessoas humanas, já nascemos basicamente ali com um roteiro pronto, por exemplo. Com um roteiro, um script que já está formado e você deve apenas seguir. O Sartre e o existencialismo estão defendendo aqui, gente, que quando nós nascemos, nós não viemos para a Terra com o roteiro pronto. Aqui, por exemplo, nesta aula, existe um roteiro que nós produzimos, que nós preparamos, que foi ensaiado, né? Tem um plano de aula que eu preparei junto com a equipe aqui do Conquistar. Ou seja, tudo que eu estou falando aqui para vocês já foi preparado, foi pensado antes. E nós estamos aqui apenas trazendo isso para vocês de forma mais organizada. Teve um ensaio. Só que na vida não é assim. E o Sartre não admite que isso possa acontecer. Entende? Ele não admite que na nossa vida, que na nossa realidade, nós possamos estar apenas seguindo o roteiro pré-determinado. Significa dizer que você não nasceu para ser vilão, você não nasceu destinado a ser um criminoso ou a ser um herói. Você nasceu para ser um ser humano que vai fazer escolhas e essas escolhas vão definir a sua vida, certo? Vamos lá aqui o que ele fala, por exemplo, no livro A Náusea, né? Que é uma obra muito famosa do Sartre, e ele vai trazer o seguinte trecho. Eles saem dos escritórios ao final de sua jornada de trabalho, olham para as coisas e os quarteirões, com ar de satisfação. Veem-na como sua cidade, uma bela cidade burguesa. Não sentem medo, sentem-se em casa. São tranquilos, um pouco morosos, pensam no amanhã, quer dizer, em um novo dia. Os cidadãos, as cidades dispõem de uma única jornada, que recomeça idêntica a cada manhã. Ou seja, nós temos aqui a própria ideia da monotonia, essa ideia da repetição, essa ideia da pessoa que acorda cedinho todos os dias, toma seu banho, toma seu café, pega o seu ônibus lotado, vai para o trabalho, passa o dia inteiro naquele trabalho de forma mecânica, depois, no final do dia, retorna para casa, pega o ônibus lotado de novo, chega em casa à noite, cansado, toma banho, dorme e no outro dia repete a mesma jornada de forma repetida. E quando você vê, se passaram anos de sua vida e você nunca parou para pensar se você realmente gosta de fazer aquilo, se você está realizado com aquilo, se você realmente está plenamente realizado como pessoa com aquela vivência. Ou seja, é uma ideia de quê? De que você está apenas vivendo no controle remoto, no automático, sabe? Colocaram você no modo automático. Então, você nasceu, já tinha ali a escola para você ir, já tinha os teus pais definido o curso que você ia estudar na faculdade, e a sua vida foi apenas seguindo aí essa montanha-russa de decisões que muitas vezes nem foram você que tomou e que, no entanto, fazem parte da sua vida. Então, nesse caso, vai chegar um momento que a nossa consciência vai pesar e a nossa consciência vai nos fazer entender o seguinte, que nós não podemos, ninguém pode escapar de si mesmo. Olha só que interessante. Por quê? Ninguém pode escapar de si, das próprias cobranças, da própria consciência. E uma hora a nossa consciência vai nos cobrar isso. Vai nos cobrar o que nós fizemos com a nossa vida. A nossa consciência vai nos cobrar se de fato nós estamos gostando dessa realidade. A nossa consciência vai nos cobrar acerca das decisões que tomamos e principalmente das decisões que deixamos de tomar. Tá bom? Então, o conceito de Sartre para a má-fé, por exemplo, que é o nosso próximo conceito agora que vamos trabalhar, ele vai trabalhar exatamente essa ideia, né? O que seria essa má-fé? A má-fé refere-se a uma mentira que contamos para nós mesmos, mas que no fundo sabemos ser uma mentira. E que também tem uma recompensa. Qual é essa recompensa? A de aliviar, de nos aliviar da angústia da liberdade. Ou seja, lembra que eu falei agora há pouco que a liberdade nos dá uma angústia por causa do peso das decisões que nós temos que tomar? Então, a má-fé ela vai aliviar um pouquinho essa culpa, vai aliviar um pouquinho essa angústia. De que forma, né? Não pode se dar o mesmo no caso da má-fé, como eu falei para vocês. Por quê? Porque nós estaremos mentindo. Vamos pegar aqui, por exemplo, você precisa tomar uma decisão grave na sua vida, que vai mudar drasticamente a sua vida. E você começa a se aconselhar com pessoas diferentes. Lembra que eu usei este exemplo na aula de segunda-feira? Espero que você tenha visto, hein? Então, naquele exemplo do aconselhamento, ele trazia exatamente essa ideia. A pessoa precisa tomar uma decisão, mas o que ele faz?
ele vai pedir conselhos para outras pessoas, porque no fundo ele não quer que esta decisão seja uma decisão apenas dele. Ele não quer que esta decisão seja uma decisão que esteja plenamente nas costas dele. Então ele quer artifícios. O nosso subconsciente cria maneiras de aliviar um pouco o peso dessa responsabilidade. Então eu vou atrás de outras pessoas para que depois eu possa dizer: eu tomei essa decisão porque me aconselharam assim. Minha mãe me aconselhou, meu pai me aconselhou, meu melhor amigo me aconselhou, o sacerdote, o pastor me aconselhou, por isso eu tomei essa decisão. Ou seja, você quer passar para o outro a responsabilidade sobre uma decisão que é sua e que cabe apenas a você. E também é comum você ver por aí as pessoas se aconselhando com um, com o outro, e no final das contas ela acaba tomando a decisão que ela já queria tomar desde o início. Ou pior ainda, ela fica se aconselhando com um, com o outro, até ela encontrar alguém que diga para ela exatamente aquilo que ela quer fazer. Porque aí ela vai se sentir mais respaldada. Então, isso é um pouco do exemplo da má fé. É quando eu abro mão e eu esqueço que o responsável pelas decisões que eu tomei sou eu mesmo, tá bom? Então, essa liberdade aí, essa responsabilidade, então, ela vai se relacionar dessa forma, olha. O ser humano não é apenas como é concebido, mas como ele se quer e como ele se concebe a partir da existência. Como se quer a partir desse elan de existir. O ser humano nada é além do que ele se faz. Olha só, imagine aqui uma pessoa que chega para você e diz para você: você não é nada. A nossa primeira reação vai ser de querer socar a cara daquela pessoa, não faça isso, ou alguma coisa do tipo. Você vai ficar ofendido com alguém dizendo que você não é nada. Para o existencialismo, para Sartre, na verdade, isso é um grande elogio. Por quê? Porque se eu não sou nada, de forma pré-determinada, significa que eu posso ser tudo. Ou seja, eu não estou definido e, portanto, eu mesmo posso me definir. Eu posso criar o que eu vou ser e todas as possibilidades estarão abertas para mim. Eu vou poder ser qualquer coisa. Por quê? Porque não existe nada de pré-definido na minha existência. Então, essa maneira de se construir, esta maneira de se fazer, é exatamente o que o existencialismo está pregando. Ele está pregando que, é claro que as situações sociais vão acabar interferindo na nossa personalidade, na nossa vida, mas, de qualquer modo, nós somos os principais responsáveis por aquilo que nós fazemos de nós mesmos, certo? Então, somos diferentes, muitas vezes temos semelhança com algumas pessoas que nos unem, que nos fazem ser amigos de pessoas, né? Mas a melhor parte é aquela que nós escolhemos, ou seja, as melhores decisões que nós tomamos na nossa vida são aquelas decisões que nós mesmos tomamos por conta própria, que nós temos a coragem de encarar para decidir, certo? E aí nós chegamos no engajamento. O que é o engajamento para o Sartre? O engajamento dentro do existencialismo é exatamente um comprometimento que eu devo ter. Um comprometimento com a realidade, já que eu, como ser existencial, como um ser que está no mundo, precisa se construir, se fazer, eu também não posso ficar alheio à realidade do mundo. Eu não posso ficar alheio a tudo que está acontecendo em minha volta no mundo. Ou seja, nós não podemos nos sentir alheios à realidade que nos circunda, pois somos todos responsáveis pela realidade histórica em que vivemos. Portanto, é um dever se engajar, se comprometer com as transformações e com as mudanças que a sociedade precisa. O existencialismo é contra o quietismo, contra a inércia. Este é um ponto que o filósofo que estamos trabalhando hoje, Sartre, vai bater nessa tecla de forma muito repetida. Por quê? Porque nós precisamos nos comprometer com a realidade. A realidade está aí, a sociedade está aí e ela precisa de mudanças. E eu não posso simplesmente cruzar meus braços e achar que eu não sou responsável por isso. Porque todos somos, todos temos um papel a desempenhar no melhoramento e na evolução da sociedade. Então, seja através da minha profissão, que eu vou escolher, seja me comprometendo com a justiça, com a ética. Eu, por exemplo, sou um professor. Eu sou um professor por uma escolha pessoal minha, uma escolha própria, e a partir da minha profissão, eu tento me comprometer com o melhoramento da sociedade, porque eu sei que eu desempenho um papel que pode contribuir para melhorar a vida de um adolescente, de uma pessoa, e para melhorar a educação de maneira geral. Então, o comprometimento com o engajamento não significa necessariamente você apenas participar de uma ONG. Também. Mas significa também você, no seu trabalho, na sua família, desempenhar o seu papel de cidadão, certo? Porque isso é uma responsabilidade de todos nós. E a responsabilidade também tem aí a sua relação com a má-fé, como eu falei para vocês. Lembra aí de determinadas histórias. Quanto maior a nossa liberdade, maior a nossa responsabilidade e maior também será
o peso que as nossas decisões vão ter. Então, quanto mais privilégios, né, eu tenho, mais responsabilidades eu vou ter também. Por quê? Porque junto com as minhas decisões virão as consequências dela. E sempre que nós negamos isso, ou seja, sempre que nós negamos a nossa responsabilidade sobre nossas escolhas, estamos, como eu disse antes, agindo de má fé. E nós não podemos fazer isso, gente. Se a condição básica para a nossa existência é a liberdade, portanto, não podemos delegar aos outros a responsabilidade por nossas próprias escolhas. Nem podemos nos furtar das consequências que elas nos trarão. O Sartre vai dizer o seguinte: o que é a vida? É um constante se equilibrar entre as escolhas que tomamos e as consequências dessas escolhas. Então é como se você estivesse andando em uma linha bamba, né? Tomando sempre decisões e encarando as consequências dessas decisões que você tomou. E isso 24 horas por dia, das coisas mais simples até as coisas mais importantes, até as decisões mais importantes que nós precisamos tomar. E às vezes, é até interessante, uma pequena decisão que você acha que é irrelevante, ela acaba acarretando ali toda uma série de consequências que vão modificar toda a sua vida. Imagine, por exemplo, primeiro dia de aula você numa escola nova. Aí você pensa, eu sento na fileira da esquerda ou da direita? Aí você aleatoriamente senta na fileira da esquerda. Aí sentou uma outra pessoa ali do lado, começou a conversar com você, de repente essa pessoa se tornou ali seu grande amigo ou o amor da sua vida. Ou seja, uma pequena decisão que você não tinha como decidir direito e que acabou modificando todo o rumo da sua história. Então, as decisões elas têm esse poder, certo? Então, nesse caso, por exemplo, isso também serve para a nossa própria personalidade. Tem pessoas que são grosseiras, tem pessoas que são mal educadas, e essas pessoas, elas muitas vezes, elas não conseguem entender que essa falta de educação é uma coisa dela. Essa falta de educação, muitas vezes, é uma escolha que ela está tendo. E ela fica justificando essa falta de educação, dizendo que ela tem personalidade forte. Não, às vezes a pessoa só é mal educada, por escolha mesmo. E ela pode muito bem, um dia, escolher ser gentil. Ela pode um dia escolher ser mais educada com as pessoas. Tá bom? Então, o importante nesse caso não é o que fizeram conosco, mas o que fizemos com o que fizeram conosco. Ou seja, o que eu fiz a partir da realidade que me foi dada. Eu pedi para nascer? Não pedi. Eu pedi a família que eu tenho? Também não. Mas a partir dessa realidade em que eu estou inserido, o que eu vou fazer com isso? Certo? Então, nenhum de nós nasceu, como disse, destinado a ser herói ou vilão. O heroísmo e a vilania, elas são escolhas. E o que faz o herói? São suas atitudes, certo? O que faz um vilão? Também são as suas atitudes. Então, Sartre vai dizer que o que faz o herói são suas atitudes e suas atitudes podem mudar a qualquer momento. Do mesmo modo que uma pessoa é considerada vilã por suas atitudes que toma. Portanto, ela sempre tem a possibilidade de deixar de ser vilã e se tornar um herói. Pois as decisões são tomadas todos os dias. E a cada dia temos uma nova chance de nos refazer, de nos projetar de uma forma nova, certo? Então, esse é o poder da escolha. Imagine aí quantas tramas nas novelas, nas literaturas, nos filmes nós temos, que vão exatamente tentar nos modelar, que vão tentar fazer a pessoa ficar mudando as suas atitudes. Essa é uma possibilidade real que todos nós temos, certo? Por quê? Porque a cada dia nós temos uma opção de mudar um pouco e de transformar a nossa realidade. Muito bem. Vamos então aqui agora chamar a nossa questão subjetiva. O que eu faço com o que fizeram de mim? O que eu faço com o que fizeram de mim? Esta aí é uma questão para a gente pensar. Como eu falei para vocês agora há pouco, né? Não pedi para nascer, porém estou aqui no mundo. E a partir desta realidade, preciso me comprometer com a realidade. Preciso me comprometer com os projetos, preciso me comprometer com as transformações e com a minha própria vida. E de que maneira eu vou fazer isso, né? Essa ideia sartriana, ela traz um pouco disso. Não importa, por exemplo, o que fizeram de mim. O que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim. E aqui é importante, né, esclarecer que essa mesma frase pode ter muitos viés aí que podem nos confundir, né? Através de nossas escolhas, nós existimos de tal modo a nos tornarmos, a partir da visão social, um ser estereotipado. Lembra que eu falei lá no início da aula
Como muitas vezes a nossa ideia de amor é uma ideia estereotipada, a nossa ideia de felicidade é uma ideia muito estereotipada, ou seja, eu estou criando ali uma maneira, uma visão da minha própria existência que na verdade é apenas baseada em filmes, baseada em propagandas, em mídias, e eu vou começar a pensar, começar a achar que a minha realidade, que a minha vida, que eu só vou ser feliz se eu tiver o carro do ano, que eu só vou ser feliz se eu tiver o último lançamento de celular, que eu só vou ser feliz se eu tiver com as roupas da moda. Por quê? Porque esses são estereótipos sociais que são criados e que acabam influenciando a forma como nós vivenciamos o mundo, a forma como nós tomamos nossas escolhas, e nós temos sempre que estar atento a isso. Entende? Por quê? Porque são essas caixinhas, essas fábricas aí que a sociedade impõe, que as nossas relações acabam sendo afetadas por elas, né? Então, os preconceitos, por exemplo, são criados dessa maneira. Nós queremos um status, um trabalho, uma reputação que nos permita ser feliz no convívio humano. E lembre, todos nós precisamos sonhar e nos planejar para isso, sim. Mas sempre entendendo, gente, que o que vai nos fazer feliz é a nossa realização. É aquilo que de fato me preenche como pessoa. Não aquilo que a propaganda da TV diz que eu preciso ter. E muitas vezes aquilo que nos realiza como pessoas é bem diferente daquilo que a maioria das pessoas quer para mim. É bem diferente daquilo que a sociedade quer para mim. Tudo bem? Então, quando criança, por exemplo, nós começamos a explorar o mundo, fazer nossas escolhas, até que mais velhos também somos encaixados de alguma forma em um determinado enquadramento. Ou seja, todo mundo quer nos enquadrar em algo, né? Por exemplo, quando convivemos com alguém que tem um estereótipo de louco, nós já nos preparamos para identificar a loucura nessa pessoa. Se tem alguém que eu não conheço direito, não falo direito com ela, mas todo mundo diz que a pessoa é muito burra, eu já chego perto dessa pessoa, já preparando para identificar ali os vacilos dessa pessoa. Não é? Se tem uma pessoa que tem fama de ser grosseira, eu vou me aproximar dessa pessoa já com esta ideia na minha cabeça. Tentar entender a grosseria e ver a grosseria nessa pessoa. São os tipos de preconceitos que a sociedade nos impõe e que muitas vezes nos impedem de agir com plena liberdade em nossas relações. Então precisamos estar sempre atentos a isso, para não criar também estereótipo no outro e nem em nós mesmos. Tá bom? Essa ideia, então, vai ficar basicamente definida assim. Estereótipos, eles servem para quê? Às vezes para nos proteger da ação do outro também, mas principalmente servem para criar preconceitos, tá bom? E aí nós vamos ter, então, esta ideia. Eu te perguntaria, não é? Qual caixinha dessas você quer se encaixar, em qual delas você quer ser? De preferência, não esteja em nenhuma, esteja livre, tá bom? Vamos aqui chamar o nosso cronograma de estudos, então, sobre a aula de hoje. Bom, a angústia em Kierkegaard. O Kierkegaard, conhecido como o pai do existencialismo, é um filósofo dinamarquês cristão que vai nos trazer esse conceito de angústia fundamental para entender o existencialismo. Temos também Heidegger com a sua ideia de Dasein, o ser no mundo, o ser existente no mundo. Então, é um ótimo assunto também para você pesquisar. E, por último, o método fenomenológico, que é basicamente o método que todos os existencialistas vão utilizar. O método criado lá pelo filósofo Russell, que vai ser a base para o existencialismo. Tudo bem? Então, agora te chamo aí para as nossas considerações finais. Muito bem. Gostaria, então, de agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Agradecer às escolas onde eu atuo, Escola Wolfram Belchior, Escola Cecília Ferreira, por me liberar, a toda a equipe aqui do Conquistar e principalmente agradecer a você que está nos acompanhando, tudo bem? Vamos aqui tirar a nossa famosa selfie, vamos lá? Muito bem. Agora você vai postar aí a nossa selfie, a selfie que você tirou conosco nas nossas redes sociais, rede social da Escola Wolfram Belchior, rede social do Conquistar, @conquistar.seducam, e não esqueça de utilizar aí a hashtag Conquistar22. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado da nossa aula. Qualquer coisa você pode rever aí a aula a qualquer momento, vai ficar gravado aqui no YouTube e até uma próxima. Muito obrigado!